para aprendermos mais um pouquinho sobre o seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de podermos aqui estar. Agradecemos ao João por se dispor, Senhor, a nos passar os seus ensinamentos. Mas pedimos, Senhor, porque somos eternos pedintes, que ser conosco, os nossos irmãos hospitalizados, com tantos que sofrem neste momento, ou pela falta do trabalho, ou pela perda de um ente querido, ou de doença, Senhor, seja ela qual for, sendo essa pandemia ou não. Então, diante, Senhor, de podermos estar aqui, nós agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos sempre reunidos em seu nome. Muito obrigado, Senhor, e assim seja. Bom, então vamos lá. Estamos no capítulo 20, item 4, certo? Certo. Certo, gente? Certo. Então vamos lá. O item 4 é a nossa missão aí, né? Ó. A missão dos espíritas, né? Sim. Mensagem de Erasto. Erasto é discípulo de Paulo, né? Citado na carta aos Coríntios. Beleza? Beleza. Então, olha lá. A nossa missão, hein? Já não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? Então, uma tempestade que vai arrebatar o nosso mundo atual. Para quê? Para precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas. Quer dizer, das injustiças, dos crimes, das perversidades praticadas. A tempestade vem com essa finalidade, né? Precipitar no abismo para desaparecer de vez o conjunto das iniquidades, dos crimes, das perversidades cometidas, dos erros, das injustiças, de tudo que seja contrário a uma vida e a conduta moral religiosa adequada. Essa é a finalidade das tempestades, beleza? Uhum. Beleza. E a gente está vendo aí a pandemia, né? E como a gente lembra, aquela questão do Livro dos Espíritos tem uma finalidade de nos fazer progredir em curto prazo o que nós levaríamos séculos e séculos, né? Agora está todo mundo conhecendo essa questão do Livro dos Espíritos, já viram? Apareceu até no Pedro Bial essa questão. Ele próprio leu, quando estava entrevistando lá 2 espíritas, um aquele Marcel, que escreveu uma biografia do Chico, e uma outra senhora espírita. Então ele leu essa questão lá. Acho que é 765, não lembro o número da questão. Você avisou seu amigo que você não vai levar ele? Oi? Acho que não é com a gente, né? Oi? Não, é que a Rô que falou. Eu estava com o microfone aberto, gente. Vou fechar. Fala aí. O João, até eu passei para a Ana, a Angelita me passou, perguntou se eu tinha visto um programa do Bial, né, com uma pesquisadora brasileira que descobre cartas inéditas de Allan Kardec que podem mudar a história do Espiritismo. É esse aí? A história do Espiritismo não vai mudar. Pode acrescentar, né? Mas mudar a história do Espiritismo não vai. Então, aí eu não tinha nem visto. Aí eu tentei entrar, mas eu acho que está em podcast, eu não conseguia assistir. Eu vou tentar ver se eu consigo assistir a entrevista.
Foi ontem Ainda- essa entrevista? Foi Eu ontem? assisti. Não, não, Eu não foi assisti ontem, não. Eu Você assisti, assistiu? sim. Assisti. Não Você assisti na televisão. Alguém mandou pelo WhatsApp o link da mensagem. Se depois eu tiver aqui, eu mando para vocês. O que você achou, João? É um pouco superficial, né? Mas tem valor aí o conteúdo dado. Muito melhor foi a palestra de ontem do Divaldo. Muito, muito melhor. Mudar a história do espiritismo não vai, porque a gente até sabe que o Allan Kardec se comunicava com mais de 1.000, com perto de 1.000 centros espíritas sérios. Pode fazer algum acréscimo aí, mas as obras Aham, fundamentais estão escritas, né? exato. Mas Eu não, foi legal a gente estar vendo aí que a pandemia trouxe uma penetração mais do espiritismo em pessoas leigas, né? Agora, muitas pessoas, por esse meio de comunicação, que é o WhatsApp, aí muito facilmente, rapidamente, muitas pessoas com custo baixo acessam as informações. Então, eu vi o Pedro Bial ler uma questão do Livro dos Espíritos. Legal, né? Muito bom. o problema é se perder, né, a realidade das coisas, porque às vezes ficam todo mundo numa ansiedade de saber e vai por fonte errada, né, João? Essa é a minha preocupação, e vai por fonte errada. Porque quando começa a aparecer na televisão, às vezes colocam muito sensacionalismo para poder ter a chamada. E aí, se não tem uma questão mais, ou alguém que traga mais para a doutrina mesmo, né, para o que está escrito, para o Pentateuco, eu tenho receio dos perdidos aí, né? De colocar, colocar Não coisa na recebemos. doutrina que não existe, né? Que não existe. Mas não recebemos, não, porque eles começam a caminhar, mesmo que com passo de algum grau desviado, depois os espíritos põem eles na rota certa aí. Não tem problema, não. Pelo menos está se mexendo. Já vale. Isso é. Então, vamos lá. Então, ó, são as tempestades que quer precipitar no abismo o conjunto das nossas iniquidades. Aí, ó. Queria fazer tudo para ouvir a emoção desse ar. Porque é isso que a gente não consegue repetir nos espíritos. É a entonação tal de voz, porque carrega uma emoção que nós jamais possuímos. Então, o grau de amor É a dele, mensagem de Erasto essa, né? o grau dele de amor, de compaixão, digamos assim, de agradecimento a Deus é algo que nós jamais tivemos. Então ele vai dizer, como tem aquela mensagem de Jesus quando ele vai se comunicar com Paulo, o tom de voz era inesquecível. Aí outra vez que Jesus fala umas 3 frases para Saulo. E Saulo se impressiona muitíssimo com a beleza infinita, divina de Jesus. E a outra vez que ele vai falar, ele diz assim, um tom de amor que é inconcebível para nós. Quer dizer, Jesus, ele tem um tal grau de amor e põe na voz aquele amor que nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos imaginar. Então eu faria tudo para ouvir um A desse aqui. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. Porque há quem não faça isso, não ponha a fé na soberana justiça de Deus. Então, diante dos sofrimentos da vida, adquire uma revolta contra Deus, não tem resignação. E que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregai o novo dogma da reencarnação e de pregai o novo dogma da elevação dos espíritos. Conforme tenham cumprido essa elevação,
conforme os espíritos tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas. Quer dizer, nós devemos agradecer a Deus o fato de, termos confiança na justiça dele. Porque diante das dificuldades nós ficamos resignados e não revoltados. Que a gente já estudou muitas vezes quais são as consequências psicológicas da revolta contra Deus, né? Não, então a gente aceita os nossos sofrimentos, nós aceitamos as nossas provas para que justamente progridamos, pois sabemos que das provas, dos sofrimentos, das dificuldades que hoje temos a vencer em nós mesmos, que com o tempo nós venceremos isso. E agradecer, e bendigamos a Deus por mais o quê? Por termos o contato com o Espiritismo. Porém, isso também nos leva à responsabilidade de falarmos da reencarnação e falarmos que nós, espíritos, progredimos. Como? Se cumprirmos bem as nossas tarefas e também suportarmos bem as provas que se originaram nas práticas de vidas anteriores. Beleza? Beleza. E a gente tem que espalhar esse conhecimento. Como é que você vai dar exemplo da reencarnação? Você não vai exemplificar a reencarnação. Você tem que falar. E qual é o valor do conhecimento relativo à reencarnação? É muito grande. Porque a gente sabe que nós não ficaremos eternamente punidos. Que há uma possibilidade de progredir para todos nós, caso cumpramos as nossas tarefas e suportemos as nossas dificuldades. Isso é algo que você não pode exemplificar. Isso é um conhecimento que traz esperança, porque é uma fé profunda, é uma fé verdadeira, que traz esperança e, por consequência, caridade, como vimos em capítulo anterior. Então, a gente tem que falar da reencarnação. Tem que falar da lei de progresso dos espíritos, caso cumpram bem suas tarefas e suportem suas provas. Compreenderam a coisa? Uhum. Então, é de muito valor espalhar aos outros o conhecimento da reencarnação e de que nós podemos progredir. Isso vai alterar sentimentos profundos na psicologia humana. Isso vai dar esperança às pessoas. Isso vai retirar graus de angústia muito elevados dos outros. Percebe o valor que se dá a isso? Percebe porque é uma missão? Porque retira do sofrimento significativo a ideia da reencarnação e a ideia de progresso para todos nós. Bom, nessas andanças aí, eu já conheci gente que virou cara, que virou as costas. Meus filhos sofreram por isso, por eu ser espírita. Então, a gente fala em falar em reencarnação, fala em falar, mas você tem que, como diz o Raul, o espiritismo é para quem pode, não é para quem quer. Você tem que ter você tem que ter certeza, sabe? Você tem que ter a convicção e a fé naquilo que você está falando. Porque quando você vê, por exemplo, eu com 2 crianças, na época 10 e 11 anos, tinha gente que virava a cara mesmo em cidade pequenininha, né? Que ele foi trabalhar, cidade pequena, virava a cara porque descobria que a gente era espírita, que a gente sabe. Então, são coisas que para você conseguir ter a certeza daquilo, da reencarnação, você tem que acreditar muito. E a partir do momento que você acredita, que você conhece, é fácil você levar, sabe? Porque é uma coisa que pertence a você. A certeza pertence a você. Então, não é qualquer coisa que te tira. Porque é difícil você ser discriminado,
Eu conheci gente que tinha uma padaria e fechou, porque ninguém entrava lá, porque ela abriu para a cidade que ela era espírita. Né? Você vê que se a gente não tiver essa fé, não tiver essa certeza, como eles colocam, depois que a gente aprende, é fácil, porque faz parte de você falar, e quando as pessoas te recriminam por estar falando, é normal, é mais um só, né? Não abala a sua fé, não abala a sua fé. Exatamente. Depois que você tem esse conhecimento aqui. Exatamente. Nada pode nos abalar. Nada. Tem que ter força, né? Observemos a história para trás de todos os mártires. A história do primeiro mártir. A própria história de Saulo. São vidas difíceis. Então, não é porque as consequências serão difíceis que nós deixaremos de pregar. Pelo contrário. Da dificuldade, a gente tem que tirar a alegria. Né? Eu não me importo. Todo mundo lá no meu trabalho sabe que eu sou espírita. Todo mundo sabe. E às vezes no passado já fui muito ríspido assim com questão de austeridade, de fazer o que é coisa certa, de fazer o que é correto, sem me importar com consequência nenhuma. Tem que ser. Então vamos lá. Não vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aí, o que vocês lembram das línguas de fogo? Lembram do Pentecostes? Do fenômeno do Pentecostes? Hã? Sim. Sim. Então, o fenômeno do Pentecostes ocorre rotineiramente, certo? O fenômeno do Pentecostes ocorre continuadamente. Espíritos estão a nos auxiliar, né? A que nós falemos do Espiritismo. Aquele que tem o conhecimento e se envergonha do Espiritismo ou teme as consequências do Espiritismo, não contribui com a regeneração do mundo e também no plano espiritual, Jesus se envergonhará dele. E ele não vai cumprir a sua missão e, por consequência, não se elevará. Pode ficar até em região inferior. Beleza? Uhum. Então, imagina que tem uma língua de fogo na nossa cabeça. Fala isso para essas pessoas. Fala da reencarnação. Fala que os espíritos progridem conforme o cumprimento de suas missões. Eu não. Ora, que consequência você tira disso na vida futura? Não cumprimento da missão. Fica um pouco aí no umbral, porque você foi fraco. Você queria esperar coisas do mundo. Não dá. Para saber bem sobre essas línguas de fogo sobre a nossa cabeça, deem uma lida no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? Nos capítulos iniciais, acho que 1, 2 ou 3, em que os médiuns que estão reunidos naquela sessão mediúnica têm um círculo luminoso amarelo que une a cabeça de todos eles. E depois do amarelo vem outra coloração violeta, depois vem círculos concêntricos, outra laranja e outras energias a perder de vista. E sobre a cabeça de cada um deles cai umas partículas de luz estelar em cima da cabeça deles que ficam girando, apagando e acendendo, apagando e acendendo. Mostrando isso que essas pessoas estão com os pensamentos idênticos e os pensamentos se unem.
e ainda elevando o pensamento dele, estão essas colunas de luz, como diz até Paulo no Evangelho, que são as línguas de fogo, porque a pessoa tem uma sintonia com a espiritualidade superior. Para quê? Para quê? Para cumprir a sua missão de levar a regeneração ao mundo. E também se regenerar, né? Então, vamos lá. Os verdadeiros adeptos, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Verdadeiros adeptos do Espiritismo. Verdadeiros. Porque tem os falsos. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Não importa quem. Lança a semente. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação. Sacrificar o quê? A favor dessa propagação do Espiritismo. Sacrificar os vossos hábitos. Sacrificai os vossos trabalhos. Quer dizer, até o percentual do nosso trabalho tem que ficar sacrificado. Até é óbvio, né, que não completamente. Não completamente, porque a gente vive disso. Mas os valores de propagação do Espiritismo, a tarefa de propagar o Espiritismo, ela é superior ao trabalho profissional que nós desenvolvemos. João, tem valor... agora, assim, ouvindo aí o que a Deise falou, eu me lembrei assim que no meu trabalho, por exemplo, eu falava, né, que eu era espírita e tudo mais, mas tinha muita gente evangélica, muita, não era pouco não. E aí eu participava, eles me chamavam, olha, a gente vai, nós vamos ler a Bíblia e tal, você não quer vir? E depois que eles liam, assim, tipo como a gente faz com o Espiritismo, que a gente comenta a respeito, eles também fazem com relação à Bíblia, né? Eu sempre fui, nunca me dispus a não ir, né? Eu ia, participava, eles faziam aquela rodada e tudo, né? E todos eles, assim, eu nunca escondi que eu era espírita, entendeu? Mas não adianta você chamar eles para vir para você, que eles não vêm mesmo, sabe? Eles têm uma coisa, aquela coisa de que o espiritismo é uma magia negra, alguma coisa oculta, sabe? Mas, infelizmente, eu sempre falei, ó, eu sou espírita. Ah, mas olha, mas vem aqui, nós vamos, eu digo, vou, não tem problema não. Não vou sim, o que você quer? Vamos fazer uma leitura da Bíblia no serviço, né? Eles tiravam ali uns 15, 20 minutos para fazer oração. Eu ia, estou orando para Deus, por nós, pela humanidade, então era tranquilo, eu ia, né? Mas se eu chamasse para vir ler o Evangelho, não viu nenhum, era só eu sozinha. Viu? Pode comentar rapidinho aqui uma experiência que eu tive. É assim, ó, nessas encontros de oração, às vezes, se a gente conseguir colocar de forma com que ele fique ecumênico, aí cada um contribui naquele horário, por exemplo, vão atribuindo lá uma escalinha lá de horários e você vem e fala do seu credo. Essa experiência, ela ajuda muito a gente, porque eu já falei, por exemplo, em meio evangélico, e que as pessoas viravam e falavam assim, nossa, mas vocês acreditam em Jesus? Sabe? E aí, essa coisa que houve evoluiu. muito isso, Paulo. É muito comum, né? É.
esses encontros, eles evoluíram, gente. O que começou a acontecer no final? Começaram a acontecer conversas muito mais abertas e uma proximidade muito maior e de muito aprendizado, sabe? De aprendizado, de coisa prática mesmo. Gente que morava, por exemplo, na última cidade da divisa do Brasil com a Colômbia, que eu aprendi um monte de coisa que eu não tinha nem noção que existia. E depois, sabe, a conversa fica leve assim, e eles falam, nossa, a gente não sabia disso, do espiritismo, sabe? É uma experiência boa. Ô, Paulo, perdi essa oportunidade, só na próxima. É que a gente tira Jesus, eu acho que o espiritismo tira Jesus da cruz, sabe? Tira o divino e traz ele para perto da gente, como irmão, como participante do nosso dia a dia. E muitas das religiões não fazem isso. É o divino, tá lá, você não vou, entre aspas, eu vou utilizar a palavra adorar, porque não sei se é correto falar que eles ficam lá, adoram, mas não é. Eu acho que o Espiritismo traz Jesus ali para o nosso dia a dia, para o nosso lado, para os nossos sofrimentos, sabe? A gente aproxima de Jesus. E tem muitos lugares que a gente começa a falar, parece que esse Jesus para eles não existe. Não existe. O Jesus está lá ainda, que sacrificou por a gente, que não sei o quê. Mesmo o amor, mas parece que esse amor que Jesus tem é um amor assim divino, né? Um amor assim que está acima de tudo. Mas assim, que não chega até a gente, que não fica do nosso lado. A gente vai até ele, lógico, esse é o movimento. Mas só que a gente consegue sentir ele do nosso lado ali, fazendo parte do dia a dia da gente. E é isso que eu acho que leva, porque eles têm muita gente que não acha que a gente acredita em Jesus. Ou outros acham que a gente substitui Jesus por Deus. Acho que a gente fala tanto de Jesus que a gente acredita que o Deus é Jesus. Então tem muita coisa equivocada, né, Paulo? Gente, quem tem a fé raciocinada é o espiritismo para aquele quem estuda. Os outros têm fé cega. E é por compaixão, mesmo que você sofra, que você tem a finalidade de esclarecer a coisa. Sem a teoria da reencarnação e com a ideia de punição eterna, de onde se chegará? Sem a ideia de que há uma lei de progresso e que nós, espíritos inferiores, podemos nos tornar muitíssimo elevados e nos tornarmos tão altos a ponto de chegarmos um dia a ser espíritos crísticos, sem essa crença, onde se chegará? Não se chega. Não é brincadeira, o espiritismo é a fé raciocinada que há de regenerar o mundo. E não importa o que soframos, porque nós somos almas eternas e os espíritos querem falar dessa não punição eterna, de um amor incondicional de Deus que sempre deixa a porta aberta. Que sempre deixa a porta aberta. Sem isso, onde chegarão os seres humanos? Não chegarão. Quando Paulo sai com Barnabé na primeira missão, o chefe da missão é Barnabé. E aí ele vai pela ilha de Chipre, começando a pregar. Paulo está em silêncio. Mas Barnabé fala mais a favor do judaísmo e prega pouco a palavra do cristianismo. Paulo está insatisfeito total. Paulo está insatisfeito total, mas não fala nada. Não fala nada. Mas está insatisfeito. Porque não é isso que vai regenerar. É óbvio que tem que ter algum grau de conciliação. E você não pode chegar, digamos, chutando a porta. Mas você vai ter que levar o conhecimento
dessas questões fundamentais. Gente, independente do erro que nós fazemos, existe a reencarnação, que é uma oportunidade de reparação, que não há uma punição eterna e que nós nos levaremos muito conhecendo todas as coisas e adquirindo, assim, uma vitória sobre nós mesmos, adquirindo amor em grau cada vez mais significativo. E é isso que tem que ser pregado, não tem outra coisa. Agora, lógico, você tem que ter sabedoria no processo educativo para você convencer. Mas é isso que você tem que falar. Você vai ter que chegar nesse ponto. Não adianta enrolar, porque a pessoa tem que crer na reencarnação. Qual é a... Então eu não vou ficar sempre no inferno? Não. Mas Deus não me condena? Não. Ele te dá sempre uma chance. Sempre. Mas eu errei muito. Não importa. O amor dele por você é incondicional. Ele vai te dar uma chance de recuperar. Quanto vale isso? Independente do que se sofra. De não ser aceito, de não sei o quê, de não ser chamado para os encontros. O importante é que a semente fique lá naquele coração e quando ele se olhar no espelho, ele lembre. Né, Júnior? Aí é que a gente entende que todos nós estamos no cartão de crédito aqui, né? Exato. A gente tem que se livrar dos débitos e adquirir crédito. Mas se a pessoa carrega uma fé cega, não tem direção, gente. Então vamos lá. E de ir pregar a palavra divina. Não tem essa, não. Ir de pregar. É chegada a hora que... já lemos isso. Temos que sacrificar o hábito, o trabalho, as ocupações fúteis. E de ir pregar, e os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus. Não vão querer ouvir. Ué, quantos não morreram por isso? Não morreram, nós não morreremos. Só vai ficar ali no canto. Tudo bem. O importante é que essa semente seja germinada nos corações. Então, não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os convida incessantemente à abnegação. E nós próprios temos que ser abnegados. Tem que vencer o lado sombra. Tem que vencer as más tendências. Pregareis o desinteresse aos avaros. Quer dizer, o cara é extremamente avarento. O negócio dele é o dinheiro para si. Num egoísmo infinito. Aí você vai pregar o desinteresse aos recursos financeiros a uma pessoa avarenta? E vai querer escutar? Não. Não vai. Há uns dias atrás chegou meu filho aqui com uma mensagem de um homem que o filho havia morrido e ele foi no Chico Xavier para receber uma mensagem do filho. Aí o Chico falou com muita doçura, né? Não, meu senhor, mas eu não sou eu que determino isso. O telefone toca de lá para cá. São eles quem dizem quem vai se comunicar. Aí o cara, muito rico, empresário de São Paulo, sacou a carteira do bolso. Não, você não está entendendo, Chico Xavier. Quanto que é? Quanto é para eu receber uma mensagem do meu filho? Nessa hora veio o Emmanuel. Aí não é mais o Chico que está falando, é Emmanuel. Quem você pensa que é? O que você acha que é aqui? Você acha que pode comprar tudo? Aqui ninguém é comprado. Seu filho primeiro já morreu porque você não deu uma educação tal e tal. E morreu no uso da droga. E esse seu segundo filho tem por consequência a morte dele, conduta sua, porque ele corre assim no trânsito e tal.
Então, chamou atenção duríssimo. Vai pregar abstinência aos dissolutos. E nós próprios temos que ter abstinência dos interesses dissolutos, dos interesses corruptos, dos interesses devassos. E como é que você vai pregar isso para uma pessoa que tem extremo prazer em curtir a vida? Você tem que pregar. Tem que pregar. Vai pregar mansidão aos tiranos domésticos. Vai pegar mansidão aos déspotas, às pessoas que são opressoras. Palavras perdidas, bem eu sei, mas não importa. Não importa. É preciso regar com os vossos suores o terreno em que deveis semear. Então, vai ser com suor? Vai ser sacrificante? Vai. Mas essas pessoas, quer dizer, avarentas, dissolutas, tiranas, déspotas, elas são terreno em que nós devemos semear. Não estamos participando da regeneração do mundo? Não é uma missão? É. Porque esse terreno, que são essas pessoas avarentas, dissolutas e déspotas, não frutificarão e não produzirão senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica e de pregai. Quando esses terrenos frutificarão e produzirão? Você não sabe. Mas a nossa parte naquele momento é o lançamento da semente. Quando isso vai frutificar? Quando isso produzirá? É com o próprio terreno e com Deus. Eu lancei a semente. Até sofri isso, sofri aquilo. Há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, imagina alguém com uma força moral infinita, sem grau de amor nenhum, falando a verdade em todo lugar. Incorruptível total. Era eu. Aí bota o João para fiscalizar as maiores empresas do Estado, que eram as empresas de energia elétrica, empresas de telefone e tal. Aí eu cheguei para o meu chefe assim, falei para ele, olha, por que vocês me trouxeram para cá? É o seguinte, eu não vim aqui a pedido, estou aqui para cumprir minha tarefa. No meio dos outros auditores. Não me chame para falar absolutamente nada, porque eu não vou dialogar contigo. Se tu quiser saber alguma coisa, leia o que eu escrevi. Quer dizer, não aceitava nada de corrupção. Nem vem me falar. Se tu quiser, o que eu escrevi está aqui. O que está protocolado no processo, eu tenho uma cópia. Imagina o... É aquilo que o Divaldo falou, tem grau de consciência 3. Grau de consciência 3. É ligeiro, mente prática, mente matemática, mas fiel, leal, fala a verdade, até demais, porque fere. Era eu. E aí depois queriam que eu colocasse como superintendente da secretaria. Aí depois, não coloco o João não, porque o João, ele não sabe mais trabalhar coletivamente. Tem que fazer o que ele está falando, porque se não fizer o que ele está falando, ele não vai aceitar. Verdade, não tinha meio termo. Era o branco ou era o preto. Não tinha meio termo. Então, percebe? Muitos queriam que eu fosse superintendente, mas está com um grau de força tão grande, um grau de honestidade tal que não tinha diálogo. Se não tem diálogo, não tem como. Mas você acha que eu sofri? Então é isso, tem que ter força, tem que falar, não importa o que você sofra. Eu não peguei cargo nenhum, mas me importei com isso? Sim,
todos vós, homens de boa fé, a que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Pensa nos mundos elevados. Tem algum espírito que toma conta da Terra, tem algum espírito que toma conta do Sol, tem algum espírito que toma conta da galáxia inteira. Pensa, então, no nosso grau de inferioridade face a esses outros graus. É uma laranja, diante do Himalaia de virtudes. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça, contra a iniquidade, contra os crimes, contra as injustiças, as perversidades. Lançai-vos em cruzada. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro. Quer dizer, o culto ao dinheiro. Cada vez mais invasor. Quer dizer, não, esse pessoal só interessa o dinheiro. Não, vamos derrubar esse culto ao bezerro de ouro. Vamos derrubar. Ide, Deus vos conduz. Homens simples. Homens ignorantes. Quer dizer, qual é o seu... Você estudou onde? Você tem que curso? Não importa. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Mesmo sendo simples, mesmo sendo ignorante. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Quer dizer, aquelas pessoas que estão em sofrimento, qual a razão desses sofrimentos? Qual a razão dessas dificuldades? Aí essa palavra é diferente daquele, porque aquele lá você vai falar, olha, está muito avarento, olha, está muito dissoluto, olha, está muito opressor, muito tirano aí com esse pessoal. Aqui não. Aqui você vai ser consolador. Aqui você vai falar de fraternidade. Aqui você vai falar de esperança. E não há ela sem a teoria da reencarnação. E, por consequência, de aquisição de paz. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Aí nós nos levantamos para trazer a palavra divina, mas somos humanos, carregamos alguns defeitos. É a lei do progresso natural. Em outras vidas tivemos errado, mas estamos na lei do progresso. A fase em que estamos não tem nada mais natural de ser como somos. Não tem nada mais natural de ser como somos, de carregar os defeitos que temos. Primeira coisa, encare o seu defeito com naturalidade. Estamos assim, temporariamente. Então, serão armadas armadilhas para nós? Sim, serão. Pelos espíritos e até pelos encarnados. Mas somente há uma sintonia mediúnica, né? Que até algumas vezes podemos cair. Como o próprio Divaldo disse que ele mesmo caiu várias vezes. Mas se levanta e continua. Porque você não vai cair na fogueira que te sacrifica a ponto de você não continuar a caminhada. Então, só lobos caem em armadilhas para lobos. Só lobos fazem a sintonia com a espiritualidade inferior. Algumas vezes a gente derrapa. Mas não pode, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras que sacrificam, dando experiência para continuar e vencer as futuras armadilhas. Porque a tentação, ela nasce em nós. E é isso que nós devemos nos libertar mentalmente, mas não vai ser fácil. Porque a gente passou milênios no erro. Mas a gente vai, não, derrapa aqui, tropeça ali, é o lado sombra. São as más tendências, mas que nós venceremos. Que venceremos. Então, vamos lá.
homens valorosos, ide diante de Deus, que mais felizes do que Tomé. Quer dizer, a falta de crença, como é o caso de Tomé, a falta de crença gera infelicidade. Ora, então, por consequência, não falar da reencarnação é não conduzir os outros à felicidade. Certo? É a consequência lógica. É o raciocínio matemático. Claro. Mais felizes do que Tomé. Por que feliz? Porque tem uma fé verdadeira, uma fé que compreende. Estou assim, mas vou vencer. Sei da vida futura que me espera, caso eu trabalhe arduamente praticando o bem e também vencendo as iniquidades que estão aqui. Crede sem pedirdes para ver. Sim, alguém tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa que está nas obras espíritas? E aceitar os fatos da mediunidade, alguém tem alguma dúvida dos fatos mediúnicos, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos? Aí eu sento lá na reunião mediúnica da Deise. Estou lá, eu e a Deise, lado a lado. Não vou crer na mediunidade que vem por intermédio dela? Estou lá com a Rosângela. Não vou crer na mediunidade da Rosângela? Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, então, avante falange imponente pela fé. Fé é quem conhece. Fé é quem compreende. Razão face a face. Qual é o meu grau de razão? Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão. Aí sim, aí você pensa. Tem um conjunto de pessoas incrédulas ali, são poucas. Mas e do lado espiritual? Mas e do lado espiritual? Às vezes tem um batalhão. Mas alguma boa palavra, um bom ensino dado. Toda essa população espiritual, que às vezes é 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes maior do que o grupo dos desencarnados, vai se dissipar. Quanto não vale, então, o conhecimento da fé verdadeira, porque ela faz bem ao mundo físico e ao mundo espiritual. Quando vai trazer o Haroldo para fazer uma palestra aí, espalha microfone aí em todos os lugares aí de regiões inferiores e batalhões se dissiparão. Óbvio que alguns desses espíritos despertam e vêm para casas espíritas progredir. Quanto vale isso? Quanto vale isso? Alguns não vão aceitar. Ainda. Vale muito e principalmente que é para nós, né? Quer dizer, o teu despertar é bom para você. Não é para a casa espírita, não é para ninguém, é você. E germinando nos outros. Mas alguns não vão aceitar. Palavras perdidas, bem eu sei, mas não importa. Uma hora vai frutificar. Uma hora vai produzir. Como a bruma, então vai se dissipar esses, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Aí pensa lá no livro Libertação, quando vieram auxiliar, né, a Margarida aqui na Terra, objeto de um processo obsessivo muito significativo, do qual Gregório é um instrutor à distância. Aí ele, beleza, auxiliou muitos espíritos, auxiliou os que magnetizavam, auxiliou os espíritos inferiores. Depois, quando chegou a hora deles levarem esse pessoal para a coluna espiritual, quantos foram com eles?
Quantos? Foi só a Margarida? Foi só o Gregório? Não. Teve um batalhão. A fé é a virtude que transportará montanhas. Ora, aí a gente sabe que é através do conhecimento que venceremos as nossas montanhas de iniquidade. Para os outros não é a mesma história? Ué. Não somos semelhantes em evolução? Somos. E por que então não dividir aquilo que há de o salvar, que há de levá-lo a uma felicidade, caso ele se esforce? Porque você só trouxe a crença, mas a crença é que dá esperança. Contudo, mais pesada do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Quanto não vale auxiliar aos outros a que eles saibam que tem que lutar para retirar as impurezas dos seus corações e os vícios, que não haverá uma punição eterna. Parti então com coragem, a fim de removerdes essa montanha da iniquidade que as futuras gerações. Então, a missão espírita é a construção de futuras gerações, porque há de contribuir para retirar as montanhas pesadas de impureza e vício do coração dos homens. Ora, não fazemos isso com nossos filhos? Meu filho, isso não. Como você fez isso? Onde você quer chegar? Você quer ir para um umbral? Usa até a linguagem. A linguagem é sobre vida futura, sobre cumprimento do bem ou do mal, sobre regiões elevadas e regiões inferiores. Só devem conhecer como lenda essas iniquidades. Lenda. Assim como vós, que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecederam a civilização pagã. É o tempo do paganismo. Vamos adorar um lago, vamos adorar uma árvore, vamos adorar um animal, vamos adorar alguns heróis, alguns antepassados. Vamos adorar a fertilidade. Aí faz a imagem de uma deusa, a deusa Instar, a deusa Asterote. Veste essa imagem com roupas suntuosas. Vamos sacrificar alguns bois, se ajoelha, beija a imagem, bota algumas joias nessa imagem. E pratica alguns cultos de sexualidade coletiva em prol da fertilidade. Quase não conhecem perfeitamente a civilização pagã. E da mesma forma, as gerações futuras têm que... Não era mesmo esse negócio da pessoa ser déspota? Eu não entendi como é que era uma pessoa déspota. Aí você, lá na frente, com alguma cultura, explica. Não deu para entender. Eu não consegui compreender o que era uma pessoa déspota. Não consegui entender o que era avareza. Olha esse grau de sociedade. As crianças não sabem o que é avareza. Os jovens não sabem o que é avareza. Não sabem o que é ser dissoluto ou déspota ou tirano. Não, como assim? O que é tirania? Sim, as perturbações morais e filosóficas vão rebentar em todos os pontos do globo. Como estamos vendo aí. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Não é isso que estamos construindo? Uma ponte entre o plano físico e o plano espiritual? É isso aí. Uma luz entre dois mundos. A mediunidade de materialização, descrita no livro Missionários da Luz, descrita no livro Nos Domínios da Mediunidade, atualmente só serve para duas finalidades. Se for uma finalidade de cura
e se forem pesquisas sérias. Mas lá diz que isso, a depender da evolução do homem, porque só não faz com mais frequência por causa do nosso baixo nível moral, que pode gerar risco, pode gerar perigo para o médium e para os presentes na Assembleia que estão assistindo ao fenômeno. Mas que com o progresso moral isso vai se tornar mais frequente. Você imagina você ir num templo religioso, semelhante ao templo lá da colônia Nosso Lar, em que com alguma frequência vem um espírito extremamente alto e se materializa ali para dialogar, para dar instrução, para ensinar. Isso um dia vai ser frequente. Não é a luz divina que aparecerá sobre dois mundos? É o mundo espiritual e o mundo físico. E depois elevai a palavra divina aos grandes, que vão desprezar, vão até te ironizar. Ótimo. Aos eruditos que exigirão provas, e vão perguntar sem fim, perguntas sem fins para jamais acreditar. Você vai ter até algum grau de irritabilidade ou oportunidade de testar a paciência, porque a fé foi substituída pela razão, mas a razão é para não acreditar em nada. Os eruditos exigirão provas. Aos pequenos e aos simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho. É principalmente entre aqueles que estão numa situação de mais dificuldade, de mais sofrimento. E eles vão aceitar a consolação, a fraternidade, a esperança e a paz. Entre eles, né, principalmente, que a palavra será aceita. Dos que estão na expiação terrena. Porque a dor faz-nos progredir mais do que o estudo até. A dor nos faz progredir muito. Muito. Não, eu vou pela dor ou pelo amor. Não, a gente vai pelas duas coisas. Pelas duas coisas. É entre os que estão em expiação que encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão, com hinos de louvor a Deus, a santa consolação que lhe levareis, e baixarão a fronte agradecendo ao Criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra. Aí vão compreender, né, qual é a razão da aflição atual, qual foi a causa, mas que também a bem-aventurança virá da própria aflição. Então, eles agradecerão ao quinhão das dificuldades, das misérias. Arme-se vossa falange de decisão e coragem. Não vão titubear. Não, mas eu vou, mas não vou. Digo, mas não digo. Não. Tem que ter decisão e tem que ter coragem. Também tem que ter persuasão. Tem que ter mansuetude. Saber falar. Também não falar muito. Saber o momento adequado. Porque é um processo educativo. Mas tem que ter decisão e coragem. Pode vacilar. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso que trabalheis. Cumpramos a missão de levar esperança e, por consequência, mostrar que a cada um está nas mãos a construção da própria felicidade. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. É uma tarefa e é gloriosa se for cumprida. Mas lembrai que entre os chamados para o espiritismo, muitos vão se transviar de todas as formas. Ou cai no lado sombra, ou cai na preguiça, ou cai no medo. Atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviarão, pelo amor de Deus, gente,
Escorrega, mas levanta. Vai em frente, tem que ter vitória sobre o lado sombra. Por que meio de sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como? Resposta: conhecê-lo-eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Tem que ser uma caridade verdadeira. E muitas vezes tem que ser honesto, mesmo que a nossa imagem caia por terra. A gente não pode fingir o que a gente não é. Desejar ser caridoso quando não se é. Tem que ser honesto nos sentimentos. Primeira coisa. Primeiro ponto. Não vou falar aqui como Chico, porque eu não tenho. Seria mentira minha tentar demonstrar sentimentos que não possuo. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Aí como é as pessoas nos bairros carentes estão aflitas, estão sem consolo. Aí o que está faltando para elas? Qual é o desejo que elas têm? Ah, não são para si, são para os seus filhos. Já não se importam consigo, mas querem ver o progresso dos seus filhos. Beleza. Vamos ajudar essa gurizada, então. Não, estão passando fome. É uma necessidade mais fundamental, né? Que não vai levar muito ao progresso, porque depois de 8 horas tem uma necessidade de colocar de novo um remendo no corpo, porque a comida é um remendo nessa veste de pele. Sim. Que não faz progredir, não faz, mas é a necessidade da pessoa. Não? E depois de um tempo, o estudo, algum espírito que chega sofrido na reunião mediúnica, vamos fazer um diálogo com ele. Senta aí, vamos ler o evangelho aqui. Pode esquecer, isso aí talvez seja no próximo ano. Então, qual foi o número de pessoas aflitas que foram atendidas? Quantas crianças que, por sua vez, auxiliarão seus pais, que, por sua vez, os filhos, outras crianças da própria escola? Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo. Aí a pessoa, né, está necessitando de um amor, de um auxílio. Fizemos isso? Atendemos com amor, mas também sendo francos, não podemos fingir sentimentos. Pela abnegação, deixou de fazer algumas coisas do seu interesse para satisfazer interesses dos outros, para auxiliar os outros. Deixou de fazer o bem a si mesmo para atender a interesses outros. Ele não tem interesse pessoal. Não tem. Perdeu cargos, não fica alheio a políticos, não quer a admiração de ninguém, não está falando para agradar ninguém, desinteresse pessoal. Desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, pelo triunfo das suas ideias. Aí surgem muitas ideias. E, às vezes, o triunfo daquele princípio vai demorar uma década para acontecer. Mas vai acontecer? Vai. Por quê? Porque Deus quer o triunfo da sua lei. E é aquela pessoa que está trazendo o triunfo. Os outros estão só servindo de obstáculo, mas o obstáculo é bom. O obstáculo é ótimo. Porque faz a pessoa mexer os braços e as pernas para subir
e transpassar os obstáculos. E lá na frente, aquele obstáculo foi ótimo, porque foi ele quem levou a nossa construção. Mesmo dentro da casa espírita. Foi ótimo. Não houve nada melhor. Porque a glória antes da hora gera o repouso e o repouso leva ao não progresso. Os que seguem a sua lei são os seus eleitos. E ele lhes dará a vitória. Em quanto tempo? Por enquanto não tem vitória. Ou já somos vitoriosos? Não. Quais são os nossos sonhos com relação à doutrina espírita? O Chico Xavier teve uma tarefa. Ele cumpriu 420 livros escritos, mas quando está no segundo livro, no 10º livro, já está com a vitória? Não. Está com vitória. Quando vai atingir a vitória? Quando acabou o último livro. Cumprir a O tarefa. último livro é a última vitória. Teve derrotas no caminho? Teve derrotas. Caiu? Caiu. Caiu. Mas o que vale é a última. Cumprir. Quantos anos? 90. Divaldo, 90. Cumpriu a tarefa? Está quase. Mas 93 anos ali. Percebe? A vitória no final. Não vou aqui dizer, nossa, estou numa paz. Não estou. Não estou. Não estou. Estou no esforço incessante, subindo uma montanha. E às vezes é fácil de escorregar porque ela é de um granito negro e está chovendo. Mas eu vou subir. Eu vou subir. Braço a braço, perna a perna. Braço a braço, perna a perna, eu vou subir. E Aqui, lá no fim tem a vitória. Tem uma frase aqui daquele livro da Religião dos Espíritos, que ele diz assim: tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te à luz. Aí eu lembrei, você falou, subir a montanha, mesmo com o pé sangrando, continua. Vai em busca da luz. Continua. Continua. É. A nossa palavra não pode ser outra de esforço, a gente não tem a vitória. Não tem a vitória. É como o Divaldo falou ontem. O Walt Disney que queria construir o parque da Disney. Quer construir, beleza. Aí ele vai num banco. Não. Você perdeu o juízo? Não. Aí ele vai em 31 bancos para realizar o seu sonho. Aí o 32º diz, beleza, vamos fazer esse sonho. Vê? Derrota, mas não cessa de buscar. Não fica paralisado. Então a gente está no esforço, não está na vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei. Não vamos fingir uma coisa que não somos. E fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade, para satisfazer a sua ambição. Não dá. Por enquanto, a nossa posição é de dedicação, de esforço. E a gente tem que fazer isso não só por nós, pelos outros também. Beleza, gente? Beleza. João, antes da gente encerrar, deixa eu ler aqui do que você falou. Tive a impressão de fixar em torno, isso o André Luiz falando, né? Em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzir a mesa, uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles
o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, uma vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis. Reparei que sob cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força e a se transformar em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momento ao redor dos cérebros, em que produziam quais satélites de vida breve em torno das suas fontes vitais que lhe davam origem. Aí o Hilário ainda diz assim, né? Que com deslumbramento de uma criança espantada. A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Do André Luiz, as luzes que você falou, né? Aí ele fala aqui, quando eles olham pelo psicoscópio. Exato. É no 2, viu? No capítulo 2 dos domínios da mediunidade. É. Essas línguas de fogo querem falar e usar a nossa boca, já que eles não têm boca. E aos dissolutos querem falar palavras, né? Determinadas palavras. Aos déspotas quer falar determinada palavra, aos avarentos quer falar determinada palavra, quer lançar semente para que eles deixem de ser assim. E aqueles que estão em dor também quer consolar, levar esperança. A gente fala, mas você vê que é como diz ali, né? Palavra inútil. O povo nem entra aqui, às vezes nem entra, passa por trás. Não assimila mesmo, não quer assimilar. Vai demorar às vezes 10 anos para germinar essa semente ou mais, mas tudo bem. Mas a gente já fez o nosso papel, já falamos. Exato. É o que importa. Se vai ou não aquilo adentrar, aí é um problema pessoal, né, de cada um. Quando vai? Porque vai. Um dia entra, um dia vai chegar lá, né? Vamos lá, gente. Quem faz a oração aí? João, Paulo não ia falar? Não sei. Ia, Paulo? Não, tá tudo bem, gente. Já foi contextualizada já. Deixa eu fazer a oração, então, já que estou falando, né? Faça. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos mais uma vez pela oportunidade de participar desses encontros, de ir organizando as nossas mentes, fortalecendo a nossa fé, tornando-a cada vez mais racional. Agradecidos estamos em entendendo a importância da divulgação do Espiritismo, na verdade do cristianismo, aquele cristianismo lá nascente, que não foi deturpado. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade do convívio fraterno, do compartilhamento de experiências, e assim vamos avançando. Mais firmes, mais cientes dos nossos deveres, mais vinculados a cada um com a sua missão, mas muito mais orientados. Agradecemos, Senhor,
pela nossa saúde, pelos nossos sentidos em perfeito estado, que tanto contribui para a nossa evolução. Mais uma semana de estudos e de bastante aprendizado. Por tudo isso, somos muito gratos. E ao facilitador aí que se empenha tanto em nos ajudar e de fato tem feito isso. E guardamos gratidão por isso. Que continuemos sempre em frente, e com aquele desejo de chegar lá no final e com a sensação de cumprimento, pelo menos numa parte significativa da nossa missão. Mesmo que seja 51%, mas que tenha sido melhor do que os 49% que a gente ainda carrega dentro de nós. Pedimos sempre o teu auxílio, porque o homem velho ainda está muito arraigado, muito, muito. E agora que a gente começa a despertar, e sem ajuda, sem a concorrência da espiritualidade maior, a nossa chance de êxito é diminuída. Portanto, solicitamos, Pai, que nos momentos das decisões, aquelas mais importantes, que estejamos mais atentos, mais ouvintes dessas sugestões, que os espíritos amorosos, os protetores, os que querem o nosso progresso, tentam nos passar. Que decidamos melhor e que caminhemos de forma mais correta, e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Ju. Até amanhã. Tchau, gente. O negócio é se não der certo hoje, numa amanhã vai dar. Qual amanhã?